Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Nós continuamos na série de ensino sobre o fruto do Espírito. São 9 características e hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Antes, eu quero orar e ler um versículo que está lá em Apocalipse, no capítulo 2. Mas vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, te louvo porque a tua bondade, a tua misericórdia, ela está sobre as nossas vidas, ela está sobre o seu povo. A atmosfera que governa, que permeia, que está sobre nós é de misericórdia, é a tua bondade sobre as nossas vidas. Espírito Santo, ministra-nos nesta hora, que a tua palavra possa fazer a sua obra maravilhosa no nosso interior. Ajuda-nos dia após dia. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Eu vou ler a última frase, a última parte do versículo 10. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa de vida. Fidelidade. Fidelidade é constância na palavra e constância no compromisso. Quando você pensa na fidelidade como atributo divino, quando você olha para Deus e vê a fidelidade de Deus, é essa certeza totalmente equilibrada, equiparada. Constância na palavra e constância no compromisso. Fala e comportamento, palavra e ação em perfeito alinhamento. Isto é fidelidade. O que ele fala e o que ele faz não muda. Ele é fiel. O nosso reflexo na esfera humana é lealdade constante e confiança inabalável. Lealdade constante e confiança inabalável. Vamos analisar a fidelidade, primeiramente, como um atributo divino, como uma característica do seu caráter maravilhoso. Deus vela pela sua palavra. Lembra que eu disse constância na palavra, constância no compromisso. Deus vela, vigia pela sua palavra para que ela se cumpra. Quando lemos as Escrituras Sagradas, vemos as palavras de Deus, a sua vontade, seus princípios, sua direção, o seu caráter, a sua instrução. Ele cuida para que tudo em seu devido tempo se cumpra. Tudo aquilo que está escrito em sua palavra, no seu devido tempo, tem o seu cumprimento. Constância na palavra, constância no compromisso. Quando o Senhor fala, Ele não fala por falar. A sua palavra não está escrita por estar. Ele vela, Ele zela para que tudo se cumpra. Quando Deus deu as leis a Moisés, Ele colocou por sua palavra condições e escolhas. Bênçãos e maldição. Vida e morte. Ele deixou clara a sua vontade. Se vocês obedecerem, este é o caminho de bênção. O caminho da obediência é um caminho de bênção, é um caminho de vida. O caminho da desobediência é um caminho de morte, é um caminho de perdição, é um caminho de maldição. O Senhor deixou claro os caminhos e clara também a sua vontade. Escolham a vida, escolham viver. Por que escolher morrer? Por que escolher um caminho de maldição? Se pode escolher a partir da revelação da palavra, a partir da revelação da vontade do Senhor, um caminho de vida, um caminho de bênção. Porque no final daquilo que o Senhor direciona, com certeza há recompensa, há bênçãos. E no final daquilo que eu escolho, em detrimento da vontade de Deus, com certeza haverá consequências, haverá o fruto daquilo que eu plantar durante o caminhar. Por isso que o Senhor diz na sua palavra e orientou: escolha obedecer. Escolha obedecer. Por que escolher obedecer? Porque a sua palavra ela vai se cumprir. E Ele vela para cumprir a sua palavra, para que ela se cumpra. Porque Ele é fiel e Ele não quebra princípios, justamente pela sua fidelidade. A fidelidade que há no caráter de Deus não permite que os princípios sejam quebrados. Não permite que haja injustiça, que a balança seja injusta. O Senhor é bom, o Senhor é fiel.
e a sua palavra se cumpre fielmente no devido tempo. Deus é maravilhosamente inabalável, imutável. Quando a palavra do Senhor diz e questiona, pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre? Pode uma mãe esquecer? Mesmo, todavia, entretanto, se caso acontecer, se essa mãe se esquecer do filho do seu ventre, todavia eu, diz o Senhor, não me esqueço de você. Tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Isto é fidelidade. Ele pega um exemplo de maior amor que nós podemos ver e desfrutar na terra, que é o amor legítimo, materno, e ele usa, ainda assim, se esse amor falhar, ainda assim, se o que vocês entendem, conseguem enxergar e desfrutar na esfera humana de maior amor entre seres humanos, que é o amor de mãe, se ainda assim falhar, eu, todavia, diz o Senhor, eu não falho. Isso é fidelidade. Não depende da situação, não é sazonal, tá ligado ao caráter dele, é quem ele é. Não é uma vez por ano, não acontece de vez em quando. E hoje eu vou ser fiel. Não, o Senhor é o tempo todo fiel. Ele é fiel, sempre, o tempo todo. Ele não pode negar a si mesmo. A infidelidade é ruim, né? A infidelidade é ruim. E não há nada ruim nele. Ele é totalmente bom. Lembra da característica da bondade? Ele é totalmente bom, todo excelente, todo bom, todo maravilhoso. Logo, ele é totalmente fiel. E a sua palavra e os seus princípios igualmente imutáveis, inabaláveis. Podem questionar e podem fazer cópias diferentes e podem fazer coisas diferentes, mas a palavra, a escritura sagrada, aquilo que revela a vontade, a verdade, a vontade legítima, absoluta e soberana do Senhor, isso não muda, jamais. E isso é prova da sua fidelidade. Para que haja o reflexo da sua fidelidade em mim, para que haja o reflexo da sua fidelidade em nós, é preciso desenvolver o que eu disse no começo, lealdade constante e confiança inabalável. Agora são os nossos exercícios, aquilo que nós vamos colocar em prática a partir de quem Ele é, a partir daquilo que a gente acredita, a partir da vida que nós recebemos de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que morreu na cruz por nós, para nos dar vida, salvação, redenção, adoção. Algumas coisas que eu repito em todos os vídeos para lembrar o que Jesus fez por nós e que sua obra é completa, salvação, redenção, adoção. E em Cristo, pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de nós, nós podemos produzir o fruto, podemos ter uma vida que glorifica o nome do nosso Senhor diariamente. Lealdade que não cessa e não se interrompe. Lealdade que não cessa e não se interrompe. E confiança que não titubeia. Esse é o reflexo em nós dessa característica do fruto do Espírito, que é a fidelidade. É uma lealdade que não cessa, que não se interrompe, que não para. Não tem prazo de validade. Ela é constante. Dia após dia, independente da situação e da circunstância, você continua, nós continuamos olhando, pautando a nossa vida pela palavra, confiando no nosso Senhor e caminhando em direção àquilo que Ele tem. E a nossa confiança vai ficando cada vez mais firme e forte nele. Isso é fidelidade, isso é o reflexo da fidelidade em nós. Amém? Ser fiel é não contrariar a confiança depositada. Ser fiel é não contrariar a confiança depositada. É ter um padrão de comportamento estabelecido que dá mostras de lealdade e de constância. Eu não posso contrariar a confiança que eu depositei. Se eu sou fiel ao Senhor e eu tenho isso dentro de mim, o meu comportamento vai mostrar, vai dar mostras dessa lealdade constante e dessa decisão que eu tomei, dessa busca, né? O nosso comportamento fala. Às vezes muito mais do que a fala, muito mais do que falamos, muito mais do que
podemos influenciar, às vezes, com o nosso falar, com a nossa fala, o nosso comportamento, vai, às vezes, influenciar ou denunciar, depende de como nós estejamos vivendo, né? Então, lealdade é a capacidade de ser plenamente confiável. Plenamente confiável. Mantém retidão moral, honestidade e honra em seus compromissos. Então, eu aprendo que em lealdade constante, a semelhança do meu Senhor, então eu começo a produzir exatamente aquilo que está no seu caráter, de acordo com a sua vontade. Então, eu começo também a ter constância na palavra, ter constância nos compromissos, naquilo que eu assumir diante do meu Senhor. A exemplo de Jesus, o nosso compromisso de fidelidade diz respeito ao Pai, a nós mesmos, isso é bem interessante, nós já vamos falar sobre isso, e aos outros. Onde uma aliança é estabelecida, um compromisso assumido, onde as responsabilidades são assumidas de verdade e de fato, haverá fidelidade, haverá lealdade constante e confiança inabalável. Jesus, ao vir ao mundo, assumiu o compromisso da salvação, do perdão, da redenção. Jesus foi obediente, fiel, leal à orientação, leal ao propósito, ao compromisso, até o fim, aquilo que ele se propôs a fazer, a cumprir a sua missão, de acordo com a vontade do Pai, assim ele fez, até a sua completa execução, fiel até o fim, até a sua completa execução. No caso do nosso Senhor, amado e Salvador Jesus Cristo, até a morte e morte de cruz. Cumprir de forma totalmente leal a sua missão, obedecendo absolutamente tudo. E Deus, Pai, o ressuscitou no terceiro dia dentre os mortos. O nome de Jesus tem poder para fazer toda a esfera física e celestial se submeter ao seu comando. O nome de Jesus tem poder para fazer toda a esfera física, celestial, se submeter ao seu comando, à sua ordem. O nome de Jesus é o nome que tem todo o poder. O sangue de Jesus é o sangue que tem todo o poder, o sangue da nova aliança, o sangue que nos lava, que nos purifica do pecado. Esse poder o Senhor concedeu todo ele a Jesus Cristo, nosso Salvador. Voluntariamente, hoje, por fé, Jesus é reconhecido, né? Celebrado como Salvador e Senhor de milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas se prostram, dobram seus joelhos diante dele, rendem as suas vidas diante dele, reconhece, dá glória a ele. Eu creio que o Senhor é um Salvador, que é um Messias esperado, que é o Filho unigênito do Pai, o Filho do Deus vivo. Eu creio. E milhares de pessoas creem juntamente comigo e com você. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas a palavra fala que um dia na história, crendo ou não crendo, aceitando ou não aceitando, o fato vai estar estampado assim na cara, inegavelmente. O fato do senhorio de Cristo, de Salvador, de Redentor, de Rei, será estabelecido na terra. Nesse dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus demonstrou a sua fidelidade, lealdade constante como fruto do relacionamento, conhecimento da palavra, tempo de oração e tempo a sós com o Pai. Jesus cumpriu a sua missão até o fim. E a palavra se cumpriu e se cumprirá até o fim. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje nós cremos nisso, nós já cremos. E nós entregamos a nossa vida ao Senhor quando nós demonstramos isso publicamente, quando nós demonstramos isso no nosso momento a sós com Deus, de devoção e de adoração. Nós estamos deixando claro quem realmente o Senhor é para nós e a nossa busca de sermos fiéis a Ele dia após dia.
tempo, conhecimento de palavra, tempo de oração e tempo a sós com o Pai. Zelar pelo desenvolvimento do seu relacionamento com Deus vai levar você a ter conhecimento claro através da palavra. Quando você zela pelo desenvolvimento do seu relacionamento, com Deus, é um dever seu, é um dever meu. Então, sou eu quem paro, sou eu quem busco, sou eu quem preciso, sou eu quem necessito, sou eu quem não posso ficar sem o meu Senhor. Então, eu vou buscá-lo. Eu vou buscá-lo. Aleluia por isso. Ter conhecimento claro através da palavra. Nisto, você vai ter entendimento cada vez mais claro de quem Deus é, do seu caráter imutável, e terá a compreensão que a sua fidelidade manifesta, acontece em cumprimento à sua palavra. Quando você vê manifestação da fidelidade de Deus, você está vendo a palavra se cumprir. Mas se nós não sabermos o que está escrito, como saberemos o que Ele quer? Como conheceremos o seu caráter? Como Ele nos responderá se não falarmos com Ele? Como venceremos as mentiras do inimigo? Como venceremos as mentiras do inimigo sem dedicação à verdade da palavra? Sem dedicação à verdade da palavra. É indispensável zelar pelo compromisso que assumimos com o Senhor. É indispensável. E só podemos ser leais a Deus, só desenvolveremos fidelidade como fruto se nos relacionarmos com Ele. Eu tenho um padrão. Olha, a gente precisa pensar. Eu tenho um padrão. Eu tenho uma meta. Eu tenho uma missão, um objetivo. Eu tenho um modelo. Eu tenho um pai. Eu tenho uma vida para ser vivida nele. Eu tenho uma vida para ser vivida nele e a partir dele, em obediência total a sua palavra, as sagradas escrituras. Com essa verdade em mãos, nós sabemos exatamente o que devemos fazer. Conhecer, amar e honrar o Pai, assim como o nosso Jesus fez. Conhecer, amar, honrar o Pai, obedecendo até o fim, até a morte. Até o fim, até a conclusão, até o nosso último dia aqui. Lealdade constante, confiança inabalável. A fidelidade de Deus resulta em fidelidade consigo mesmo. A fidelidade a Deus resulta em fidelidade consigo mesmo. O reflexo do que depositamos nele, daquilo que aprendemos nele e depositamos nele, nos ilumina, nos ensina um padrão de comportamento que de verdade o agrada e que exala o seu bom perfume através de nós. Isso é para quem acredita. Isso é para quem deseja estar mais perto do Senhor, se assemelhar mais e mais, agradar mais e mais ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale a pena. Disso eu tenho certeza. Vale a pena. Lembre-se, o fruto do Espírito mostra Ele em você. Ele é visto, Ele é celebrado, Ele é adorado, admirado, Ele é louvado. Essa fidelidade, enquanto fruto, não busca satisfazer as nossas próprias vontades, mas seguir o caminho estabelecido por Ele. Se eu for fiel às minhas vontades, se eu for fiel aos meus sentimentos, se eu for fiel àquilo que eu quero no momento, né, sazonal ali, o meu ego me governará. E onde o ego governa, a natureza humana será alimentada pela sabedoria terrena, que a palavra de Deus lá em Tiago aponta como demoníaca. Agora, enquanto fruto do Espírito, a fidelidade será a Deus e a sua palavra. Primeiramente a Deus e a sua palavra. É o reflexo daquilo que eu tenho dele em mim, do meu entendimento iluminado, daquilo que a palavra conseguiu gerar dentro de mim. E aquilo que a palavra conseguiu gerar dentro de mim, eu demonstro através das minhas atitudes, do meu comportamento. O Espírito Santo
vai direcionar a nossa vida, vai direcionar a minha vida. O meu padrão moral, ele fica elevado à esfera que faz produzir o caráter e o comportamento realmente semelhante ao Mestre. Nós vamos olhar para a palavra de Deus como bússola, como realmente um guia para as nossas vidas todos os dias, em todos os momentos. E aquilo que for iluminando o nosso interior vai refletir, reagindo e sendo regido, sendo guiado pela sabedoria de Deus. Não pela sabedoria mundana, terrena, mas pela sabedoria que vem do alto, pacífica. Leia o livro de Tiago, vale a pena. Leia a Bíblia toda. A sabedoria de Deus que nos criou e sabe exatamente do que precisamos, sabe exatamente aquilo que é melhor para nós. Exercendo fidelidade a mim, eu não faço o que quero, quando e como eu quero. Exercendo fidelidade a mim, eu faço aquilo que Ele ensina através da sua palavra. Quando e como Ele ensina pela sua palavra. Não é o que eu acho, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu penso. É o que Ele ensina, é o que Ele ordena pela sua palavra. Como Ele quer que as coisas sejam feitas. Respeitando os seus princípios eternos. Assim, demonstrando essa fidelidade, eu consigo ser fiel a mim, não fazendo o que eu quero, mas fazendo o que Ele quer, e o nome dele vai ser glorificado. Quantas vezes, para pensar aí só um minutinho, quantas vezes você já se pegou em alguma situação que você fez uma coisa que você tinha certeza que você não ia fazer, mas no momento, governado pelo seu sentimento, você acabou fazendo. E aí você olha, nossa, não acredito que eu fiz isso, se arrepende daquilo. E você se sente, eu falei que eu não ia fazer mais tal coisa e de repente estou fazendo. Então eu mesmo falei algo e fui infiel àquilo que eu falei. Por quê? Porque eu não consigo demonstrar a minha fidelidade primeiramente ao meu Senhor, ao meu Salvador, aquele que me salvou, que me resgatou. Lembra Jesus no Getsemane? Lembra Jesus no Getsemane, a oração que ele fez? Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça a tua vontade. Porque todavia não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Isso é fidelidade. Eu naturalmente não quero passar por isto. As minhas emoções, a minha carne, a minha estrutura humana diz não para isto. Mas se a tua vontade diz sim, prevaleça a tua vontade e não a minha. Não existe propósito com êxito quando interrompido. Não existe fidelidade até um ponto determinado. A vida está no final de uma trajetória fiel até a morte, até a conclusão. Coroa da vida está no final de uma trajetória até o fim, até a sua conclusão. É assim que demonstro fidelidade a mim mesmo, decidindo me manter obediente até o fim, lutando por isto todo o tempo enquanto aqui viver. Agindo assim, sendo fiel ao Senhor, sendo fiel consigo mesmo, a si mesmo, pautado na palavra de Deus, governando, deixando o Espírito Santo governar a sua vida, sendo guiado pela palavra do Senhor, assim as pessoas à sua volta serão beneficiadas por aquilo que o Espírito Santo tem gerado em você. Fidelidade. Constância na palavra, constância no compromisso. Constância, lealdade e constante. Confiança inabalável. Isso é fidelidade. Quando tudo aquilo que está depositado em mim reflete a vida de Jesus Cristo, as pessoas à minha volta serão beneficiadas, as pessoas à sua volta serão beneficiadas por aquilo que o Espírito Santo tem gerado em sua vida. Amém? Coloque-se diante do Senhor as áreas, as situações, tudo aquilo que você espera que o Espírito Santo conduza, governe aquilo que você tem dificuldade e peça a Ele a te ajudar
nessa empreitada de desenvolver fidelidade, de olhar e de conhecer cada vez mais, ter uma revelação cada vez mais ampla e mais íntima e desenvolver o seu relacionamento responsável, íntimo e sincero com o Senhor para conhecer mais e mais dele e essa fidelidade se expandir a você mesmo e aos outros, em nome de Jesus. Amém.